Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vanessa, eu faço parte aqui do time da Evoluir. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Caso seja a primeira vez que você esteja por aqui, seja bem-vindo mais uma vez. E aproveite para se inscrever no nosso canal. Então clica aqui embaixo no sininho, ative as notificações para você ficar por dentro do nosso conteúdo. Bom, pessoal, vim aqui falar para vocês então sobre os motivos para a contratação de uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Então, por que contratar uma consultoria especializada em recrutamento e seleção para conduzir os processos seletivos da minha empresa? Então, eu quero te dar aqui pelo menos 4 motivos que te façam pensar em contratar uma consultoria especializada. Então, contratar uma consultoria especializada, seja em RH, finanças, área comercial, marketing, traz uma competência técnica muito grande para aquele processo, para aquele projeto. E na área de recrutamento e seleção não é diferente. Então, quando a gente fala em contratar uma consultoria especializada, a gente está agregando muita competência técnica naquele projeto, naquele processo seletivo. Na maioria das vezes, principalmente em empresas de pequeno porte, os processos seletivos são conduzidos pelos próprios gestores, né? Principalmente quando a empresa não tem uma área de recursos humanos. E os gestores muitas vezes se capacitam, vão atrás de informação, estudam sobre entrevista, sobre o melhor modelo de avaliação, sobre técnicas de recrutamento e seleção, e isso é muito legal. Ele precisa entregar um projeto e ele está se especializando para aquilo, né? Isso tem sim muito valor. Porém, uma consultoria especializada traz consigo uma bagagem muito grande naquele segmento. Então, a gente está falando de profissionais que têm uma formação específica, que passou por estudos, por experiências, que está sempre em atualização naquele nicho, naquela área específica. Então, isso agrega uma competência técnica muito maior. A gente está falando de profissionais que já trilhou um caminho, já experimentou metodologias e já tem um direcionamento mais assertivo na condução daquele projeto. E em segundo lugar, eu quero falar do custo desse processo seletivo interno. O processo mesmo sendo interno, ele tem um custo. Não é um custo que vai sair do caixa daquela empresa, mas é um custo em relação à produtividade daquele gestor que está empenhando e dedicando o seu tempo no processo seletivo. Então, na maioria das vezes, quando o gestor que conduz um processo seletivo, a gente está falando de um profissional, na maioria das vezes, de um cargo mais estratégico. E quanto custa a hora desse gestor? Você já parou para pensar quanto tempo se dedica para um processo seletivo? Desde a etapa de divulgação de vaga, análise de currículos, entrevistas iniciais, proposta final, né? E aí temos várias outras etapas ainda. Você já pensou quanto tempo é exigido desse gestor na condução de todo um processo seletivo? Então, a gente precisa calcular o custo desse gestor, quanto custa a hora dele e multiplicar por esse tempo. A gente vai chegar numa conta que muitas vezes dobra ou até triplica o valor de uma consultoria especializada em recrutamento e seleção. E você já pensou quanto custa uma contratação errada? Então vamos imaginar que esse processo seletivo conduzido por esse gestor que dedicou inúmeras horas, né, para selecionar o profissional ideal, resultou em uma contratação errada, em uma contratação que o profissional ou foi desligado ou pediu para ser desligado daquela empresa ainda no período de experiência. Além desse tempo que já foi gasto no processo seletivo, o gestor precisa reiniciar o seu trabalho. E aí são mais horas de dedicação para um novo processo. Além do tempo do gestor, que a gente já falou, do cálculo do valor da sua hora de trabalho versus o tempo despendido, dedicado a esse processo seletivo, a gente soma uma contratação errada os encargos de admissão, encargos de demissão, que oneram ainda mais esse processo seletivo interno. Nas consultorias de recursos humanos, existe uma garantia do processo seletivo que é conduzido. O que isso quer dizer? Quando o profissional é desligado ou pede demissão dentro do período de experiência, a consultoria repõe aquele profissional, realiza um novo processo seletivo
sem nenhum custo para o cliente. Então é uma forma da gente assegurar e garantir a qualidade e a assertividade do trabalho especializado em consultoria de recrutamento e seleção. Bom, e o último motivo que deve lhe fazer pensar em contratar uma consultoria especializada em recursos humanos é a utilização de modelos inteligentes para recrutamento e seleção. Então, algumas empresas ainda vivem um cenário muito obsoleto de receber currículo de papéis, de divulgar vagas em plataformas ainda pouco efetivas. E hoje a gente já trabalha com modelos inteligentes, com plataformas que utilizam inteligência artificial para que a gente seja mais assertivo nas primeiras etapas do processo, que é a etapa de triagem, etapa de hunting, etapa onde a gente precisa de uma boa divulgação da vaga para que a gente consiga atingir bons candidatos. Então hoje essas plataformas nos auxiliam com inúmeros recursos de filtros, onde a gente consegue ser detalhista e muito assertivo na amplitude de busca por profissionais. Então a gente sai de um cenário onde a gente divulga de forma muito individualizada, pouco efetiva, e vai para um outro cenário onde a gente consegue ampliar o meu cenário de possibilidades, de candidatos e de profissionais com a experiência que eu preciso. Algumas áreas vivem hoje uma escassez de profissionais muito grande, como a área de tecnologia. Então, muitas vezes, uma empresa abre uma vaga e não tem nenhuma candidatura, nenhum candidato se candidata àquela vaga. Então, se a gente não utiliza recursos inteligentes que nos apoiem na busca profunda de profissionais, a gente vai demorar muito tempo para fechar uma posição em aberto na empresa. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse conteúdo de hoje tenha ficado claro e contribua para você de alguma forma. Muito obrigada por estar aqui conosco. Se você ainda não conhece os nossos outros canais, as nossas plataformas nas demais redes sociais, aproveita para seguir a gente no Instagram, no LinkedIn e ficar por dentro de todos os conteúdos que rolam aí em todas as plataformas, tá bom? Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.